Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um react canal Purple Reage. E hoje vamos estar vendo um vídeo diferente que me foi sugerido nos comentários. E assim, eu tenho um conhecimento ok de Honkai Star Rail, eu tenho um conhecimento até que também ok de Sonic. De Honkai eu tenho até com conhecimento geral, eu acho que provavelmente que vamos estar vindo mais pela história. Eu só não tenho tanto conhecimento de coisas muito específicas de lore como um todo. E Sonic eu acho que eu também tenho um conhecimento ok de Sonic, eu sei mais ou menos o quão potente o Sonic é que pode chegar a ser dependendo da versão dele de qual jogo, principalmente alguns antigos, né? Umas versões aí de Esmeralda dos Caralho 4, como um todo. E vai ser do canal do meu mano Ren, que inclusive se estiver vendo isto, e caso não goste tanto do react, só dar um aviso que eu posso acabar tirando o vídeo do ar como um todo, não precisa por favor de strike, porque pelo amor de Deus, conversa no geral, então se gostar do react, fique em pé, se não gostar, só avisar aí nos comentários ou de qualquer outra forma que eu tiro. Até boas. Bom, dito isso, eu acho uma coisa interessante porque até onde o Sonic iria em Star Rail é famoso. O Star Rail é um, vamos dizer assim, é um mundo, e principalmente com as sagas que nós temos até agora, que já chega até bastante longe com a última saga do meu mano Iron Tomb. Por mais que eu não goste tanto do final dela, tem um nível de poder imenso. Só que o Sonic também é um nível de poder imenso, dependendo da versão. Então vai ser curioso para ver do que visão, qual versão do Sonic que vai interpretar, se vai utilizar várias. E além disso é um vídeo curto, então não é tanta coisa. Vamos ver os argumentos dele, ver com o que eu concordo, o que eu não concordo e dar a minha opinião sobre como um todo. Vai ser meio que a base desse vídeo. Bom, isso, inscreva-se no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder mais notificações do canal, deixa o like, compartilhe rápido para ajudar este canal a chegar mais longe. Na descrição vai ter o canal do Ren, justamente com o vídeo dele, obviamente vão ver o vídeo primeiro por ele, e quem já viu o vídeo, aí sim pode acompanhar o react comigo. Bom, dito isso, bora para o vídeo. Eu devo dizer que faz muito tempo que eu não crio ou produzo um tipo de conteúdo para esse canal que realmente me divirta tanto. Por mais simples e até um pouco comum que seja essa ideia de personagens de outros universos em Honkai Star Rail, eu tenho que admitir o fascínio que sinto ao imaginar como seria ali no tempo caso algo desse nível realmente acontecesse, mas claro, utilizando os fatos e as medidas mais cabíveis possíveis. Como eu mesmo havia dito no vídeo do Final, se você já... Afinal é famoso, né? Não tem como dar um 100%, porque afinal, universos muito diferentes, regras muito diferentes como um todo, né? deu alguma sugestão de personagem anteriormente, não se preocupe, porque uma hora ou outra ele deve aparecer por aqui. Só que hoje, o personagem selecionado não é apenas alguém fora da curva, como também foi extremamente importante para mim durante a criação e o crescimento do canal no passado. Então, como uma forma de comemoração e também por curiosidade da minha parte, hoje veremos Sonic vivendo a jornada do Expresso Astral e descobriremos como ele vai se sair contra as ameaças que o nosso querido desbravador precisou enfrentar. Obviamente aqui eu acho que é o atual boss final de uma certa forma. Daria para ir mais além, tipo, meio que se calhar depois apanhar outras criaturas mais só, vamos dizer assim, depois que finalize com o Iron Tomb tentar ir e colocar meio que objetivos que nem o próprio desbravador enfrentou, porque obviamente temos conhecimento deles, seja Aeons ou até emanadores mais específicos, tipo o próprio Zephyr, o mano Zephyr. Daria, mas eu acho que a proposta do vídeo é ver até quando na história, né? Não necessariamente enfrentar as ameaças do mundo. Cara, não é errado. E talvez dar um final feliz para o Furious, algo que os seus dois antecessores não conseguiram fazer, e acreditem, vocês vão se surpreender. Assim, dá um final feliz para Saudações a vocês que encontraram no meu canal, eu sou o Ren, e hoje eu não tenho palavras para descrever essa aventura, mas espero entretê-los com ela. Só que antes, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha o conteúdo e se quiser, faça parte do nosso servidor do Discord e ajude essa comunidade a crescer cada vez mais. E sem mais delongas, vamos nessa. Vamos começar com o fácil, né? Os primeiros arcos. Estação. Antes da gente começar, eu sei que todos vocês já estão cansados de ouvir as regras que foram passadas nos outros vídeos, mas as que eu vou citar hoje são apenas aplicadas ao Sonic.
A primeira regra se dá ao Assim, fato... seria bom dar coisa, porque obviamente tem o fator de que às vezes aparece uma pessoa que nem eu, idiota, que começa a acompanhar a partir da metade, né? E aí, tipo, para os outros dois vídeos que têm regras. Ponto 1, que, assim, um deles eu nem tinha visto existia, que acho que é o Vorazil, ou, eu não lembro, alguma coisa de Angel Mais Vai, parecia, que ele já fez desse estilo. E o outro era do Reinhardt. Reinhardt provavelmente eu não vou ver por um bom tempo, pelo único fato que eu não tenho absolutamente nenhum interesse em ver, por causa que eu não quero tomar spoiler, especificamente. Por causa que isso era uma obra que eu acompanho pelo anime, como um todo, e eu prefiro não tomar spoiler, principalmente de coisas do Reinhardt, que provavelmente deve estar sendo incorporada ainda mais nos arcos atuais, né? Bom, e isso, continuamos. Do Sonic ter diversas formas especiais em vários jogos diferentes, e estaremos limitando a maioria delas a um uso único. A única que poderá ser usada mais de uma vez é a forma Super. Afinal, meio que impedir ele de usar a forma Super é a mesma coisa que o Goku sem Super Saiyajin. A segunda regra é mais um aviso. Afinal, nos últimos... Agora a parada, tipo, eu sei que tem uma forma totalmente puladona do... Tipo, lá dos primeiros jogos, que é mais uma esmeralda específica, que acho que era de... Que acho que me traz a parada de que acho que ele e o Knuckles têm isso e que tornam eles os personagens mais quebrados, vamos dizer assim, de uma certa forma, em power scaling. Ainda que a coisa de power scaling é um pouquinho estúpida, acaba tendo que ficar um pouquinho necessário para ditar como é que ele se sai contra os bichos barra as ameaças daqui, né? Então, ela, eu acho que é uma forma acima da Super, de uma certa forma. Acho que ela conta como um uso, né? Eu acho. Eu tô assumindo, né? Vídeos, nós usamos a mecânica do personagem, caso derrotado, acabar mudando de forma ou versão. Só que aqui nesse vídeo só será contado apenas o Sonic moderno e as suas transformações. Então, com esses breves avisos, vamos continuar a aventura. Na sua jornada, a fim de impedir que algo fosse destruído pelo seu principal inimigo, Sonic acaba atingindo velocidades extremas pela pressa e rompe o tecido da dimensão, o que, consequentemente, lhe faz abrir uma fenda e ser jogado dentro da estação espacial Erta, justamente no momento que a Legião Antimatéria estaria invadindo. Aqui não tem muito o que dizer, ele destrói todos em questão de segundos pela força e velocidade dos golpes. Ele acaba se encontrando com Marcio e Dan Heng, que ficam de cara com a aparência dele, e o levam enquanto enfrenta os inimigos da estação. Himeko aparece, ele se reúne com ela, para em seguida a besta fazer seu nome. Um inimigo grande e poderoso com ataques de energia devastadores, mas que infelizmente para o Sonic é só mais um passeio no parque. Levando em conta o que eu mencionei sobre a besta no vídeo do Dante, ela tem um poder para destruir a estação e uma resistência mediana, levando em conta que ela foi tonteada pelo protagonista e seus amigos bem no início da aventura, ao contrário de Egg Dragon. Uma máquina que possuía não só um grande arsenal consigo, como seu poder seria capaz de destruir uma cidade inteira, ou quem sabe, algo até maior. Com isso, a besta é completamente erradicada da existência, com Sonic e companhia seguindo em direção ao Expresso. E ele, obviamente... Justa a parada da cidade, mas eu acho que daria para considerar... É que a nave da estação, a nave espacial da Hertha é gigante, tá ligado? Então eu acho que daria para considerar que a nave espacial ela tem o tamanho de uma cidade, de uma certa forma. Obviamente eu não acho que isso justifica o fator de que o Sonic não venceria, porque provavelmente o Sonic continuaria vencendo. Mas meio que provavelmente estaria num coisa de poder similar, por causa que pode a nave da estação da Hertha é basicamente uma cidade, de uma certa forma. Concordem ir com eles. Isso considerando que a nave tem vários setores que provavelmente não foram explorados sequer. Em Belobog, eu vou encurtar um pouco a conversa. Sonic e companhia descem, se encontram com Sampo, eles batem de frente com Gepard, que novamente leva uma surra. Mas o Sonic também não mata humanos, para assim a Marcio fazer a parte dela e irmos para a cidade. No Fort Clipot tem a conversa com a Cocolha, depois Serval, hotel, para no dia seguinte eles serem enquadrados pela Bronya e a guarda local. Nesse ponto, a gente pode dividir a linha do tempo em duas. Uma que seria o normal, eles indo para o mundo inferior, conhecendo a Fogo Vivo, resolvendo a treta dos Varog e depois a batalha da Cocolha. Essa seria a linha do tempo A, e a linha do tempo B é o Sonic já resolvendo isso, logo indo de cara contra a Cocolha. Independente das duas, a luta final se inicia e os poderes de gelo de Cocolha entram em ação, mas eles não são suficientes. Sonic consegue facilmente resistir a temperaturas extremas, visto que ele consegue correr em naves que estão no meio do espaço. Mas não só isso, como a maioria das fases gélidas parecem não lhe afetarem. E devido à sua velocidade extrema e fricção natural de seu corpo,
os poderes de gelo da Cocólia não podem o desacelerar. Nada, né? Ou seja, levando em conta a derrota de Egg Dragon, ele também vence a mãe de Bronya e salva Belobog do Stellaron. Tá, agora a minha única coisa é... Se eu fosse direto para a Cocólia teria tempo de chegar no Stellaron? Tipo, para se transformar, ou ele conseguiria prender a Cocólia? Que aí é uma coisa que não foi dita, mas eu acho que ele conseguiria prender a Cocólia, dependendo da ocasião, porque obviamente acho que o Sonic ele tem essa parada de protagonista de já ter meio que a cabeça para suspeitar. Mas que o Sonic é que depende muito também da versão do Sonic. Às vezes o Sonic é esperto, outras vezes nem tanto. Mas disso acho que ele conseguiria ter a parada de só ignorar todos os guardas e ir direto na Cocólia. A Cocólia não está perto do Stellaron. Prende a Cocólia, problema resolvido. O problema é que aí é conversar com a Bronya e todo mundo para meio que entrar num consenso, né, mano? Daria para ter ela como retém. Nesse aqui vocês já sabem de cor e salteado, Kafka avisa o Expresso sobre sua presença em Tianzhou para resgatar Blade. Descendo naquele barco gigantesco, Qingyu é logo salvo de cara dos servos da mudança e em sequência Kafka aparece. Mas levando em conta a velocidade do Sonic, ele só desarma ela e Fu Xuan faz seu trabalho. Afinal de contas, a caçadora só queria ser presa para cumprir o objetivo do roteiro. Acontece um desastre com a Ambrosia Warrior, o servo aparece, o Sonic descobre sobre a imortalidade dele e derruba o bicho. Dan Heng vira o embebedor Lunai e depois a gente vai pra Fantilha, que deu o que falar no vídeo do Dante. Fantilha, diferente dos chefes anteriores, tem um arsenal potente o suficiente para ser uma ameaça gigantesca, mas seu ataque mais visível é a estrela que ela lança em seus oponentes ao mudar de forma. A explicação desse ataque que eu consegui mais ou menos ter ali no momento é que ele é criado dentro de uma dimensão de bolso a qual os Heliobos são capazes de moldar. Essa mesma dimensão é um espaço extradimensional, que por sinal fez Dante mudar de forma. Para Sonic, esse ataque infelizmente causa danos, mas não fortes o suficiente, visto que ele resistiu ao apagamento existencial de Time Eater, enquanto mesmo estava apenas desacordado. E mesmo com a ajuda do General e Dan Heng, ele consegue enfrentar Fantilha e causar danos massivos em sua forma base. Lembrando que anteriormente, Sonic bateu de frente com Egg Golem, um oponente de massa e proporções assustadoramente altas, e claramente no final, eles conseguem derrotar Fantilha facilmente. É famoso, isso é Fantilha também nerfada, por causa que acho que ela é a Fantilha que não está no corpo original, né? Ficaria curioso para ver como é que depois eles vão colocar a Fantilha do corpo original, provavelmente ela deve ser tão forte, se calhar um pouquinho menos que o Iron Tomb, não sei. Por causa que obviamente é os Lords Devastadores. Eu não sei em que tier é que ficaria a Fantilha, acho que em teoria ela é para ser a Lord Devastadora mais fraca. Só que o Iron Tomb meio que tinha nascido depois. Eu não sei se ele é considerado mais fraco ou mais forte que a Fantilha. Obviamente a Fantilha no corpo original, né? Enfim, em Penacony, eles recebem o convite daquele mundo e todos chegam ao mundo dos sonhos, onde Sonic, mesmo na esperança de encontrar um Chili Dog... Por causa que eu não lembro como, vamos dizer assim, eu não lembro de nenhuma coisa do Sonic que tenha trabalhado sonhos, ainda que já deve ter tido algum jogo que trabalhou ele fugindo de algum sonho, mas impossível que não tenha tido. Acaba se decepcionando e vendo que aquele lugar não era um sonho, mas sim um terrível pesadelo, o que lhe faz parar para lamentar e procurar um especialista. E se por acaso você se interessa por esse tipo de assunto e gostaria de aprender mais de uma forma casual e sem muitas complicações, eu apresento a vocês a página GeekPsy no Instagram. Se você curte esse tipo de conteúdo e procura conhecer mais sobre a história dos seus personagens favoritos, além de descobrir bastante sobre as suas psiques, esse é o lugar ideal para matar sua curiosidade. Cada projeto é feito com a mais alta qualidade e todo esforço é colocado com a mais pura dedicação do criador. E caso tenha conseguido te convencer, o link estará na descrição. Passa lá, confira por si mesmo e aproveite o conteúdo. Depois eu posso ver para ter mais coisas, mas... Interessante, não vou falar que não é. Caminhando por Penacony, ele se encontra com Firefly e ela foge do grupo do Gallagher. O encontro deles iria se resumir na Fogo Voa, ajudando Sonic a procurar um Chili Dog. Porém, eles se encontram com Sampo, ou Sparkle, e acabam caindo naquele lugar bizarro dentro do mundo dos sonhos.
O Sonequim acaba aparecendo e o Sonic desce o cacete nele. Não só pela velocidade extrema ou força dos ataques, mas por esse pequeno infeliz azul ser capaz de bater de frente com seres semelhantes aos monstros de Dark Gaia, que são manifestações do medo, dúvida e ódio. E até mesmo seres oníricos não fogem disso. Pelo fato do Sonic também não matar de graça, a Black Swan só imobiliza o bicho sem dificuldades e eles fogem da cena. Firefly então fica para trás, eles têm a missão de resgate, rola a cena do trauma e depois Aventurine. Acheron, tchau Aventurine, passado do presente do presente. A minha parada é que, tipo, em teoria o Sonic, por mais que não seja necessário impedir a cena do trauma, o Sonic conseguiria impedir. Tipo, eu acho que, obviamente, por causa de ter do nada, o Sonic não ia estar preparado para, tipo, ir do 0 a 100. Mas se ele já estivesse correndo de uma certa forma, eu acho que ele tinha velocidade para chegar lá. Pô, afinal, velocidade é tudo o que o Sonic é. Né? Pô, o poder dele se baseia nisso. Eu acho que ele conseguiria chegar lá, tirar ele dali de uma certa forma com a hipervelocidade dele. Pretérito composto, e vocês já sabem, bora pro coral. Aqui, infelizmente, nenhum ataque do Sonic causaria efeito ou seria forte o suficiente para derrubar o coral. Mas, e se elevássemos o nível? Em sua forma Super Sonic, todos os seus atributos anteriores são ampliados a níveis divinos. Ele ainda ganha acesso a alguns poderes da própria energia do caos. Por mais que o coral seja estupidamente forte, Sonic em sua forma Super enfrentou os Solaris, uma entidade extradimensional e que pelo seu poder estava existindo em todas as linhas do tempo. Ou seja, afetar seu passado ou futuro não lhe causaria danos, e mesmo assim, Sonic foi capaz de lhe derrotar e destruir seu corpo divino. O corpo de uma existência que poderia devorar dimensões inteiras. E o resultado é o coral sendo apagado da realidade. Coral. Agora aqui é interessante. Unforce, também conhecido como o momento em que ironicamente os nossos dois heróis vermelhos anteriores fracassaram em progredir com a história. Mas agora vamos descobrir até onde esse ouriço vai. Ao chegar no planeta, é o mesmo feijão com arroz do original. O vagão vai cair, eles encontram a Min, depois o Grisalho, vão para a cidade e temos o confronto com aquele avatar do Nicador, que nem vale a pena comentar. Afinal, o resultado desse embate é praticamente imutável. A Aglaia iria prendê-lo com seus fios e Final finaliza a luta. Sonic e Danheng logo em seguida passam por todas as situações iniciais do mundo, mas logo se deparam com o problema de Nicador e sua imortalidade. Levando em conta que eles necessitam voltar no tempo, Sonic usa uma das suas esmeraldas do caos, já que nesse ponto elas são praticamente parte dele, e assim acaba abrindo um portal para o passado, coisa que em Sonic 2006 é bem visível quando Shadow e Silver usam dessa habilidade. Eles então resolvem a questão de Giga News, voltam ao presente no meio do embate, enfrentam o Nicador e mesmo com a ajuda, Sonic acaba superando esse oponente tanto em força quanto velocidade. Levando em conta os seus feitos anteriores e por mais que Nicador seja um guerreiro, Sonic enfrentou Shadow, que é dito de ser um agente treinado e possui habilidades muito mais notáveis do que Nicador, ou seja, ele acaba levando a divindade. Assim, Nicador tempo não tem no nem futuro, como, né? diante do Bosque da Epifania, Sonic... Nicador não tem nem o nível do meu mano acordeão lá, mano, do Sunday, né? Então não existia a chance. Eu acho que a chance se calhar começa a ser mais interessante na morte lá, por causa que tá, a parada da morte é que tu não tens como tocar nela sem morrer, mas aí tipo, daria para dizer que ia ter o plot inteiro da Castor, esse novo da Castor, meio que ir para o mundo dos mortos e trazer o Sonic de volta. Tá ligado? Meio que dá para trazer esse plot, mas não dá para enfrentar Thanatos sem morrer. Porque é meio foda. E companhia batem de frente com uma figura sombria, o Salteador das Chamas. Ele foi um oponente que demonstrou feitos impressionantes, mas aqui novamente ele não é tão surpreendente. Ainda que a sua velocidade seja grandiosa, Sonic se move na mesma ou até mais rápido do que Cypher. Afinal, ele já alcançou a velocidade da luz há muito tempo. Sobre a habilidade dos clones, Sonic tem o seu famoso Homing Attack, que é basicamente dito de ser um ataque instintivo e que acerta os alvos em seus pontos fracos. E mesmo se teleportando, Sonic acompanha Shadow, que utiliza o controle do caos para se locomover. Ainda que uma coisa que eu fico curioso é que tipo, muitos dos heróis da Fora têm poderes que são mais meio que mecânica do que
poder bruto, tá ligado? Eu fico curioso para ver como é que consideraria, por mais que obviamente não vai ter confronto entre eles. Por exemplo, a Cypher, o poder dela é tudo o que ela mente e alguém acredita se torna uma realidade. Então, em teoria, se ela conseguisse manter a mentira de que eu sou mais rápida do que tu, ela actually ia ser mais rápida do que o Sonic. Porque tipo, ela conseguir manter a mentira, basicamente. Ainda que provavelmente o fator é conseguir convencer o Sonic. Porque seria meio difícil. Mas possível. Acho engraçado. Pelo espaço, e em questão de força física, Aquila, perto do que Sonic já enfrentou, não é absolutamente nada, da mesma forma que o Salteador. Seu próximo objetivo é a Chama do Titã da Morte. Castorice e o Ouriço, juntamente a Cypher, chegam em Styxia, onde eles devem fazer todo aquele ritual para invocar Pollux e, enfim, deixarem o Rio das Almas fluir mais uma vez. A batalha contra o Titã da Morte, por mais que a questão da velocidade tenha ajudado Cypher e Dante, Sonic também se aplica a isso. Porém, existe outro fator que lhe ajuda no combate, e por mais que não pareça, Sonic é resistente à manipulação da morte. Afinal, ele se manteve inalterado na presença de Void, um ser que matou uma zona inteira apenas com a sua presença. Tirando isso, os ataques normais e velocidade dele são suficientes para derrotar Pollux e libertar Castorice. Agora, sobre a Chama do Titã do Céu, esse é um dos, se não o titã mais básico em questão de habilidades. Aquila possui dois elementos em sua forma base, fogo e raio, e ambos são facilmente superados por Sonic. Sobre as chamas, ele enfrentou em Sonic and the Secret Rings o inimigo chamado de Ifrit Golem, que, pelo que é dito sobre o mesmo, queimou as páginas das 1001 Noites, a qual é dita de ser um livro, mas igualmente uma dimensão separada dos outros mundos. E sobre os raios, cara, ele tem resistência contra armas antimatéria. O que uma chuva de raios vai fazer? E por fim, na forma da Maré Negra, ele só mete a porrada na Aquila e derrota ela. Contra o Lygus, depois de se encontrar com a sereia, Sonic se depara com o primeiro gênio e que tinha um poder sobre Amphoreus inteira. Então agora você se pergunta, Rain, o Lygus é interessante, mas tipo, o ponto é... O Sonic consegue correr a ponto de quebrar barreiras, tipo de fucking coisa. Eu conseguiria correr ao ponto de simplesmente quebrar o sistema? Provavelmente sim, né? Com essas habilidades, o Lygus pode banir o Sonic do servidor, não é? E a resposta é... não. Novamente citando o Time Eater, que é uma entidade a qual apaga linhas do tempo e igualmente informações e dados, Sonic, ao receber esse mesmo ataque da entidade, como eu mencionei na plantilha, permaneceu completamente vivo e são do que estava acontecendo. Em questão de derrotar o Lygus, eu sei que não tem como destruí-lo por estar conectado a Amphoreus, e é por isso que nós vamos usar uma forma especial, também conhecida como Excalibur Sonic. Ok, e o que essa forma tem de tão inusitado? Simples, a lâmina da espada pode cortar a conexão de seres com conceitos e vice-versa, o que só não destrói Lygus, mas também impede que ele tenha acesso à própria... Resumindo, o cara corta o Lygus e... pum! Acabou teu admin, acabou... Por que do nada meu modelo travou? O cara corta o Lygus, só vai. Adeus ADM, adeus direitos, adeus qualquer conexão mecânica que tu tinhas com isto, e dependendo, adeus a tua conexão com qualquer outro Lygus. Lembrando que existe 9. Eu acho que é 9, eu não lembro. Eu sei que a porra do Xandar One Kuwabara se dividiu em um número de robôs aí, pelo mundo, para buscar o fim da erudição. Também, né? Bom, é só apenas, né? É Lygus. Amphoreus. E claro, a partir desse ponto, a forma Excalibur não pode ser mais utilizada. Agora nós vamos para o dito cujo Tumba de Ferro, o final de Amphoreus e o que o Sonic poderá fazer contra ele. Como eu disse no vídeo do Dante, o núcleo principal do Tumba de Ferro fica exposto e ele foi depenado pela Yamato e seu corte dimensional. Mas agora, por mais que o Sonic seja extremamente poderoso, ele ainda não tem um ataque que destruiria o Tumba de Ferro em si, o que então nos faz ir para uma transformação. E antes que você diga, não é a forma Super, e sim a Dark Spine Sonic. Nessa forma, Sonic absorveu apenas 3 dos 7 anéis do reino, que são equivalentes às 7 esmeraldas do caos do universo principal. Essas joias possuem o poder de governar aspectos diferentes do mundo de Arabian Nights, e representam sentimentos bons e ruins. Sonic... Nesse caso da parada do... Só para... caso da parada do Iron Tomb é que
até no próprio coisa, a maneira de vencer ele foi manipulação de fucking tempo, espaço, matéria, tudo, né? Meio que usando vários emanadores para fazer com que o nascimento dele não aconteça de uma certa forma, por causa que enfrentar ele em guerra não dava, só não dava. O que para mim é triste porque, novamente, eu odeio o final da Cyrene e como é colocado. Absorveu os anéis que representam a fúria, ódio e tristeza, e ainda foi capaz de derrotar Ralph Layla, que naquele ponto absorveu os 4 anéis restantes, distorcendo a dimensão de Arimanites e a transformando em um vazio transcendental. E mesmo Sonic estando na desvantagem, ele destruiu Ralph Layla e recriou o mundo, lhe retornando ao seu estado anterior, e com ele, todos os conceitos inclusos. Nesse ponto, Darkspine derrota o Tuma de Ferro, mas não só isso, como usando os poderes dos anéis, ele dá a vida a Anfurious juntamente às suas lendas. No final, ele não só liberta Anfurious dos olhares dos Aeons, como também permite que Final e companhia, enfim, tenham o seu final digno. Foda, dito isso, provavelmente vai ter ameaças maiores aqui para a frente. E, incrivelmente, o Sonic continua tendo muito carvão para botar na fogueira, porque ainda tem muita transformação. Tipo assim, eu acho que o Sonic pelo tanto de versão que ele tem, o tanto de transformação a nível insano que já foi colocada, seja em jogo antigo, em jogo atual, que eu não tenho conhecimento, porque, vamos ser sinceros, eu conheço mais jogos antigos, dos atuais eu não conheço tanto como um todo, então essa, por exemplo, Darkspine ou então Excalibur eu acho que eu sabia que tinha, só não conhecia nada sobre, mas tipo, ainda tem muita coisa que dá para ser usada em outras fucking versões de outros bichos aí para a frente, provavelmente. Dá para fazer facilmente, se calhar daqui a 4 anos, uma parte 2, com o próprio Sonic a partir daqui, né? Facilmente. Bom, dito isso, eu não pensei que ia acabar do nada, pensei que ele ainda ia, sei lá, ter uma falazinha final. Bom, acabou o vídeo interessante para caralho. Eu só acho que, novamente, daria para, se calhar, expandir um pouco, por mais que não seja tanta proposta e, por exemplo, uma personagem que chega além, vamos dizer assim, do que já foi construído, se calhar comparar com, vamos dizer assim, o que seriam as entidades mais fortes e ver até que ponto realmente daria, até que ponto é que realmente o Sonic, mesmo na forma mais forte, não tancaria mais, o que eu acho interessante de ser analisado, considerando que tem muitos Aeons, seja da descrição, finalidade, recordação, quais, vamos dizer, quais regras do mundo é que ele conseguiria ignorar e quais é que não, porque por mais que tenha personagens que dá para ignorar de uma certa forma, tem outros que eu acho interessante de ver, por exemplo, personagens onde os poderes deles não são só tipo uma linha reta, mas mais uma mecânica que tem que ser superada. Eu achei interessante meio que ser abordado um pouquinho mais, se calhar tipo, pós o fim, depois tipo, dar um bónus, não sei, coisa assim. Mas aí acho que é uma coisa mais minha. Vídeo maravilhoso, sinceramente. Acho que como um todo dá bastante informação do Sonic que eu não sabia. Como um todo, no máximo, tipo, não tem muita coisa a reclamar, tá ligado? Meio que foi tudo explicado e meio que desenvolvido. Então, muito bem feito. Bom, obrigado, como eu já disse, como eu já avisei ali no começo. Se tiver algum problema com o vídeo, avisa, eu tiro, de boas, só conversar. E obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui. Quem quiser me apoiar mais vai estar aí embaixo na descrição o meu canal de live, que eu faço live jogando jogos variados, Honkai. Se calhar eu trago Sonic, algum dia eu ainda não tenho nenhuma série de Sonic, mas não vou dizer que é impossível. Tenho interesse em alguns jogos ou outros, só vai demorar para caralho até eu ter realmente a capacidade de trazer, com tanta coisa que eu quero jogar, como um todo. Então eu agradeço muito a quem der uma chance e quem acabar gostando, acabar acompanhando o canal. Com tudo isso, deixem aí nos comentários outros vídeos, seja do próprio canal do Rei ou de qualquer outra pessoa, ou às vezes também músicas que encontrar aqui para reagir no canal. E nos vemos em outro vídeo, outro react, ou então outra live. Fui!